No primeiro ano de governo do presidente Donald Trump, ele deu uma declaração que eu fiquei assim um pouco chateado quando ouvi isso, mas depois comecei a pensar, analisar bem, entendi e aceitei essa situação, essa declaração dele. Ele disse o seguinte, que o problema do Brasil é o brasileiro. E realmente é por aí, analisando todas as circunstâncias, as situações, a cultura do nosso povo, nós podemos observar, podemos perceber que realmente o povo brasileiro não tem um comportamento adequado. Quando nós olhamos para o Japão, um exemplo bem simples é silêncio, por exemplo. Lá no Japão, a regra do silêncio é levada à risca, é levada a sério. Lá o japonês não incomoda o seu vizinho, as pessoas, não perturba com absolutamente nada. Se alguém, e a gente sabe que tem muitos brasileiros que vão para lá, querem tentar fazer do seu jeito, querem tentar levar a cultura brasileira lá para o Japão e não dá certo, não funciona, porque eles não aceitam algazarra, folia e balbúrdia e coisa e tal. Então você não vê, não vai ter no Japão, por parte do japonês, carros com som alto passando na cidade ou parados em um local, seja uma praça, uma praia, seja na frente de casa. Você não vê tumulto de pessoas gritando, berrando em casa, em qualquer lugar. Não importa o dia da semana, não importa se é no meio da semana, se é final de semana, se é feriado, o silêncio impera. E no Brasil nós temos também regras, leis que valorizam o silêncio, que deveriam ser respeitadas e que deveria haver uma fiscalização. Mas, infelizmente, eu olho para o Brasil com tristeza nesse quesito, em tantos outros, mas sobretudo nesse quesito, nesse momento agora que estou falando. Então não há respeito. O ser humano aqui no Brasil, o brasileiro, ele não se preocupa com o bem-estar do outro, ele só se preocupa com o seu bem-estar. É claro que eu estou falando de algumas pessoas. As pessoas não podem dizer assim, não dá para generalizar. Claro que não dá. Eu sou uma pessoa que procuro manter o silêncio, o respeito, porque eu não sei o que o meu vizinho está passando, a situação que ele está passando, e assim em qualquer ponto da cidade. Se eu saio do meu bairro, vou para o centro, vou para a avenida, vou para um outro bairro, vou para uma outra cidade, eu não sei o que aquela pessoa está passando. Ela pode estar enlutada, pode ter perdido uma pessoa querida na vida dela, tanto com morte ou simplesmente pode estar passando por uma situação difícil, não só em relacionamento, mas em qualquer outra área, em qualquer outra situação. Então, esse respeito você não vê nas pessoas, em muitas pessoas. Simplesmente querem fazer bagunça, barulho, ouvir música alta, fazer barulho de todas as formas, gritar, ficar até altas horas. Quando chega a sexta-feira, sábado, são dias de maior ocorrência nas polícias em todo o Brasil. E eles sabem disso. E também não têm tomado uma atitude muito séria em relação a esse ponto. Porque a lei está aí, não tem necessidade da pessoa denunciar. Simplesmente está na lei que é proibido fazer barulho. Inclusive, para os brasileiros, é uma vergonha isso, na minha opinião. Para os brasileiros que moram no Japão, existem plaquinhas em alguns pontos, tipo em supermercado, com algumas regras para você respeitar no bairro, respeitar o silêncio. Por exemplo, não deixar o som do carro ligado, não bater porta do carro muito forte, manter o máximo de silêncio, de respeito no bairro, na cidade, em qualquer ponto. Então essas regras, não fazer gritaria, não ficar aglomerando pessoas na rua, não ficar gritando, conversando alto. Aqui no Brasil isso poderia ser chamado de ditadura. Algumas pessoas já partem para esse lado político, é ditadura, não sei o quê, a gente quer viver livre. Eu sempre digo que a liberdade e a balbúrdia, a algazarra não andam de mãos dadas. Liberdade é uma coisa, bagunça é outra. Então eu sonho com um país diferente, com um país que seja respeitoso com o próximo, que seja um respeito mútuo, que de fato seja igual, semelhante ao Japão nesse quesito. As crianças aprendendo a respeitar, não só respeitar os mais velhos, mas respeitar em todos os sentidos. Para que eu vou passar com um carro com som alto que está só incomodando os outros? Se eu sei que vai incomodar, se eu sei que cada um tem um gosto musical e nem todas as pessoas têm interesse em estar ouvindo música a todo momento. Então, e outra coisa, não é nem música, muitas das vezes são batidas apenas. Então são coisas que realmente incomodam. Pessoas que têm crianças que querem dormir, que precisam descansar. As pessoas que precisam descansar porque têm uma vida corrida, bastante cansativo o trabalho e precisam descansar. Então quando estão em casa querem descansar e aí tem um desocupado que está andando com som alto. Isso aí é totalmente uma falta de educação, primeira coisa,
que já vem de berço, né, que os pais já não educam assim a criança, e aí se torna um adolescente, um adulto que faz esse tipo de coisa. E essa baderna é algo que não precisa aprovar nenhuma lei, porque já tem lei que chega. Lei de Contravenções Penais, artigo 42 e 65, já é um deles. Tem no Código de Trânsito Brasileiro e, enfim, infelizmente é uma situação deplorável que nós vemos no Brasil, essa falta de educação, falta de respeito. Na minha cidade também vem muito intenso, a ponto de você precisar ir conversar com a pessoa ou denunciar para a polícia ou fazer, porque tem gente que não sabe, você pode pedir até indenização via judicial para a pessoa que estiver provocando esse tipo de barulho, né? Então você ingressar judicialmente ou chamar a polícia ou precisar conversar com a pessoa para que ela pare de fazer barulho, isso sinceramente para mim é uma total vergonha para a pessoa. Se ela não tem a condição de se tocar, não tem condição de entender que ela está incomodando, isso é uma questão cultural mesmo, né? Então assim, o Japão é um grande exemplo em termos de respeito, educação, de saber conviver com as outras pessoas. A gente vê aqui no Brasil muitas palestras, o pessoal enche as palestras sobre convívio com o ser humano e continuam fazendo isso. Vão nas igrejas ouvir a palavra de Deus, a leitura da Bíblia, ouvir o que o padre tem a dizer, o pastor. Quando saem porta fora, continuam fazendo aquelas mesmas bobagens, continuam atrapalhando, enchendo o saco, perturbando. Isso eu espero que acabe no Brasil. Mas é só um parâmetro para vocês terem uma noção da diferença gritante e como nós somos vistos lá fora. Nós não somos vistos, não vamos pensar que nós somos vistos como um povo hospitaleiro, bom, agradável. O Brasil é visto como um país perigoso, um país onde as pessoas não respeitam nem o seu próprio vizinho, quiçá pessoa de estrangeira, né? Então, pessoa que vem visitar o país, muitos nem querem vir para cá. Não é porque não tem ponto turístico ou porque a política aqui não funciona, coisa parecida. É por causa do povo. O povo brasileiro que realmente atrapalha o desenvolvimento da nossa nação, porque só querem baderna. Então, realmente, essa declaração do Trump, ela é real, é verdadeira. E outras personalidades, artistas e pessoas anônimos, que não são artistas, não são conhecidos, não são personalidades, também falam do Brasil. E eu não estou mais passando a mão na cabeça de ninguém, não estou mais preocupado. Poxa, estão falando mal do Brasil. Realmente, o brasileiro parece, em sua grande maioria, né, não são todos, mas uma grande maioria, infelizmente, acaba servindo esse chapéu do desrespeito, à falta de educação, que o povo brasileiro não deveria ser taxado dessa forma, mas infelizmente. Espero que o Brasil se torne um país assim como o Japão, que seja cultural a questão de respeito. Mas não sei se isso vai acontecer, mas espero que sim.